A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição 5 da terceira epístola de João, analisando a temática o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo, ensinando que as qualidades humanas, apesar de importantes e necessárias, são insuficientes, expondo o conceito bíblico de autoridade e mostrando que fraco é quem não se submete à vontade de Deus. Compartilhe aí o vídeo nas suas redes sociais, registre o seu feedback com seus comentários e ao final deixe o seu like ou o seu dislike. Conto com suas interações no canal, me ajude aí para que essas reflexões bíblicas alcancem muitas outras pessoas. Se inscreva ou reinscreva no canal, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Nossa unidade é que determina o tamanho da nossa força. O textuário da lição bíblica de hoje está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Na verdade aplicado, o pastor Alex de Mello, ele frisa que o exercício de um discipulado saudável consiste no discipulador estar ciente de ser um instrumento nas mãos de Deus para que o propósito do Senhor seja cumprido. O texto de referência está em Josué capítulo 7, versículos 2 a 5. Nesse texto está registrado aí o triste relato da derrota dos hebreus para os moradores da cidade de Ai. Antes de ressaltar a desobediência e imprudência de Acã, esse texto ele deixa explícito que Josué ele confiou na informação recebida dos seus espiões, deixando de consultar o Senhor com o objetivo de obter direcionamento e discernimento estratégico para se evitar a tragédia que abateu sobre os hebreus. Os hebreus eles se esqueceram de que os muros da cidade de Jericó caíram e a cidade foi destruída, não pela quantidade de soldados israelitas em sua volta, mas porque as estratégias e as instruções divinas foram executadas à risca. Essa é a garantia do cumprimento das promessas de Deus na vida humana e para que isso seja possível, é necessário se manter na dependência de Cristo, buscando direção e discernimento estratégico por meio da oração, da leitura bíblica, do jejum, da humildade e do cuidado em manter inalterados os princípios bíblicos, sempre consciente de que, apesar de ter sido dotado por Deus de habilidade, de competências pessoais fantásticas, o ser humano ele é falho, limitado, ele é também imperfeito. A ilusão da força humana ela tem sido intensificada, tendo em vista aí que os pregadores do Evangelho Coach, que é um evangelho motivacional antropocêntrico, por colocar o ser humano como centro de toda a atenção, chegando a dizer que, segundo eles e não segundo as Escrituras, o ser humano pode alcançar, pode fazer, realizar, conquistar o que quiser, que o ser humano pode tudo, dada as suas habilidades naturais. Dentre tantos problemas provocados pelo Evangelho Coach, está a frustração, a decepção, o desencanto da pessoa quanto às promessas de Deus, a semelhança do que ocorreu lá com os hebreus na incursão para tomar posse da terra prometida diante da cidade de Ai, também conhecido como Aia ou Aiate, a depender da versão bíblica. Era uma cidade ali a oriente de Betel e bem próxima da fortificada cidade de Jericó, que acabara de ser tomada pelos hebreus. A cidade de Ai, cujo nome significa monte de ruínas, foi a segunda cidade a ser invadida pelos hebreus e, por ter um efetivo militar bem pequeno, aparentemente não oferecia nenhum tipo de risco. Pior do que subestimar o inimigo e do que a desobediência de Acã, foi os hebreus terem imaginado que eles eram invencíveis, que poderiam resolver aquela parada de boa com as habilidades pessoais de seus soldados. Os hebreus eles se utilizaram aí apenas da fé natural, que é baseada nas questões natural, na capacidade de realização, de resistência e de empreendimento humano. Confiar inteiramente na ação divina para potencializar as habilidades naturais é fundamental, pois denota que a pessoa ela se utiliza da fé sobrenatural, fruto da ação humana na dependência exclusiva de Deus. A força e a capacidade do corpo físico, a competência física, realmente possibilita a pessoa angariar altas somas de recursos financeiros e materiais, permitindo ao ser humano alcançar e realizar grandes feitos. No entanto,
É um grande engano a pessoa imaginar que porte físico ou preparação física garante sucesso absoluto. Os exemplos de Sansão, Golias e Davi provam que não. A força física de Sansão permitiu matar um leão de mãos limpas, causar a destruição na seara dos filisteus, matar 1000 homens usando apenas uma queixada de jumento e destruir seus inimigos que estavam reunidos no templo do deus Dagom, mas não permitiu Sansão evitar a sua própria morte junto com seus inimigos. Golias, ele se vangloriou do seu porte físico e da sua força, mas ele foi abatido com uma pedra tirada de uma funda e teve o seu pescoço cortado por um garoto que se utilizou da própria espada de Golias. Davi, em um momento de insanidade, ele imaginou que como rei ele podia fazer o que quisesse, e mesmo depois de ter sido advertido pelo general Joabe, que era o chefe do seu exército, Davi ele mandou fazer o censo dos guerreiros de Israel. Seu abuso de autoridade custou a vida de 70.000 bravos soldados de Israel. A exemplo destes, Diótrefes ele se imaginava dono do pedaço, desprestigiava as lideranças instituídas por Deus e por isso Diótrefes ele se tornou repreensível. Apesar da injeção de ânimo dada por Deus a Josué para que ele substituísse o grande líder Moisés e das amostras que Deus já estava dando de que estava com ele, no caso da cidade de Ai, se Josué tivesse consultado ao Senhor antes de ir à peleja contra os moradores de Ai, Deus teria revelado o que revelou somente depois da triste e inesquecível derrota. O problema ele teria sido evitado. Quanto à capacidade abstrata do ser humano que está alojada na alma, que é a sede dos sentimentos, do conhecimento e das emoções, representada nas escrituras pela mente humana e pelo coração, essa é outra força extraordinária dada por Deus ao ser humano. A mente humana é a sentinela da alma, pois na mente humana estão aí armazenadas todas as crenças internalizadas e consolidadas como verdades absolutas, estão armazenadas todas as informações adquiridas ao longo da vida e que servirão aí de base para as tomadas de decisões e não decisões da pessoa. É na mente que tudo é processado, que tudo é filtrado para ser absorvido ou não pelo ser humano por meio das suas ações e reações positivas e ou negativas. Por meio do controle das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, uma pessoa pode decidir se algo vai afetar seu coração ou não, o que vai provocar descontrole emocional ou não. No entanto, a força, o poder para as tomadas de decisões coerentes, proativas, benéficas, saudáveis, sustentáveis e que manterão o equilíbrio físico, emocional e espiritual da pessoa é e será insuficiente fora da dependência de Deus. O inimigo da alma humana, ou mesmo os desejos pessoais ímpios, egoístas, hedonistas, imorais e corruptos, podem provocar confusão mental, confusão teológica, confusão emocional, levando a pessoa a inverter valores e a abrir mão de princípios fundamentais a um verdadeiro discípulo de Jesus. Inclusive, o princípio da dependência divina, como no caso do homem rico que, após construir celeiros maiores do que os que ele já possuía e armazenar uma safra recorde, esse homem rico ele se esqueceu de que a qualquer momento poderia ser convocado a prestar conta diante de Deus pela sua alma, pelos seus sentimentos, pelos seus conhecimentos, pelas suas emoções. Às vezes, o próprio Deus ele pode confundir as pessoas soberbas que querem se vangloriar de suas competências pessoais. Uma pessoa com a alma confundida e abatida, inevitavelmente ela vai experimentar derrotas em todos os níveis, nas diferentes áreas das vidas físicas e espiritual. Já uma alma confiante e dependente de Deus conduzirá a pessoa a extraordinárias conquistas, promoverá glória ao nome de Deus e fará com que a pessoa seja honrada nos ambientes nos quais ela estiver inserida. Os que confiam no Senhor nunca serão confundidos. Diótrefes, nos dias do apóstolo João, ele se deixou ser enganado pelos seus sentimentos, pelo seu conhecimento e pelas suas emoções e acabou deixando aí registrado nos anais da história o seu nome como um péssimo exemplo a não ser imitado.
Lembra o pastor Alex de Mello em seus comentários que o orgulho é um estado patológico da alma em que o ego cresce desmensuradamente como um câncer e acaba destruindo o próprio indivíduo. Os discípulos de Jesus e discipuladores de outras pessoas devem, na dependência de Deus, preparar as pessoas novas convertidas a Cristo, apoiando-as e ajudando-as a entender que o verdadeiro discípulo ele deve depender inteiramente de Cristo. Completando aí a tricotomia que forma o ser humano como sendo corpo, alma e espírito, o espírito ele foi dado por Deus ao ser humano para dar condições ao ser humano de se comunicar com Deus, que é um ser espiritual. Enquanto o espírito humano ou o espírito do ser humano se mantiver em sintonia, em harmonia com o Espírito de Deus, o canal de ligação e de comunicação direta do ser humano com Deus estará livre de quaisquer ruídos ou interferências. O ser humano ele entenderá perfeitamente as instruções e as estratégias divinas, tendo condições de colocá-las em práticas, pois será o próprio Deus quem se encarregará de capacitar a pessoa. Fora da dependência de Deus, os ruídos e interferências dos conselhos humanos, das bajulações, das massagens ao ego humano, das astutas ciladas do inimigo, romperá a mente que é a sentinela da alma, provocará alterações nos sentimentos e nas emoções humanas, gerando interrupção parcial ou total no canal de ligação e de comunicação do ser humano com Deus, afetando, comprometendo diretamente o resultado final que a pessoa vai obter no que propuser empreender ou deixar de empreender nos mundos físico e espiritual. Sempre que Josué ele pretendia sair à guerra, ele sabia da importância de se consultar ao Senhor e sempre Deus lhe dava as orientações necessárias para as vitórias às quais Josué ia atrás. No caso de Ai, como dito anteriormente, Josué se deu por satisfeito com o relatório elaborado pelos espias que foram enviados a mapear o terreno do inimigo. No entanto, isso gerou ruído, gerou interferência, impediu que Josué recebesse as informações do relatório de Deus quanto à previsibilidade da iminente derrota. Entenda que, após grandes conquistas, você precisa consultar ao Senhor quanto aos seus próximos confrontos espirituais, confrontos físicos, confrontos emocionais ou materiais, pois se houver tido algum erro antes, algum tipo de desvio das orientações divinas, o relatório divino vai mostrar o que precisará ser implementado, corrigido ou ajustado. No momento de euforia de Pedro, que se imaginava pronto para o que desse e viesse, Jesus o advertiu que as coisas só estavam dando certo porque Jesus havia rogado a Deus Pai para que não deixasse o inimigo cirandar com Pedro e que, dada a euforia de Pedro por acreditar apenas no seu potencial humano, antes que o galo cantasse naquela noite, Pedro negaria Jesus por 3 vezes. O que me impressiona aqui é que Pedro, mesmo ouvindo o que Jesus disse e tendo a oportunidade de rogar por misericórdia, ele apenas seguiu a vida normalmente, como se nada de ruim pudesse acontecer. O resultado foi que Pedro ele se precipitou no momento da prisão de Jesus e cortou a orelha do soldado Malco, que estava apenas cumprindo ordem dos seus superiores. Quem se imaginava pronto para ir com Jesus até a morte, acabou fugindo e deixando Jesus sozinho, sendo levado preso. Pedro ele se decepcionou consigo mesmo, pois ao cantar do galo naquela horrível madrugada fria, Pedro ele viu Jesus olhar dentro dos seus olhos como que dizendo: eu te avisei antes, você deveria ter se preparado para esse momento. Mesmo Deus tendo criado o ser humano altamente capaz de se adaptar, de resistir, de superar, de empreender, de inovar e de conquistar, o ser humano é impotente, podendo até se tornar no seu maior inimigo se ele quiser ou se propuser viver fora da dependência de Cristo. Lembra certo escritor que só existe uma maneira de o ser humano ajudar a Deus, é permitindo que Deus o ajude. É importante frisar que o bom discipulador de vidas para Cristo deve proteger a dignidade física e espiritual das pessoas que estiverem sendo discipuladas por meio do seu hábito diário de buscar a direção e a orientação divina.
opor-se às autoridades instituídas por Deus e que permanecem sob a orientação divina no exercício da autoridade delegada por Deus é se opor ao próprio Deus. Autoridade e autoritarismo são duas coisas totalmente distintas. A fonte de toda autoridade é o próprio Deus. A autoridade é um dos atributos transmissíveis de Deus que Deus ele concede ao ser humano para que o ser humano represente nas diferentes esferas do mundo humano. Isto porque Deus ele realiza a sua obra aqui na terra por meio de pessoas que são constituídas por ele como autoridade nas instituições públicas e privadas, seja pela vontade diretiva ou pela vontade permissiva de Deus. O objetivo pelo qual Deus institui a autoridade nas diferentes áreas civis, militares ou jurídicas é para promover justiça social, bem-estar, preservação e sustentabilidade à vida humana na gestão, na administração de toda a obra criacional, conforme determinado pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 31. Quando uma pessoa ela se apodera da autoridade delegada por Deus a ela e faz mau uso, a utiliza em benefício próprio ou a utiliza para provocar danos a outras pessoas com abuso de autoridade, a pessoa terá que responder diante de Deus por seus atos pessoais no desvio de finalidade da autoridade recebida de Deus. A triste derrota dos hebreus para os moradores da cidade de Ai acende a luz de alerta quanto à possibilidade de se perder a autoridade delegada por Deus. Deus ele já havia dito que o seu povo venceria, que o seu povo tomaria posse da terra prometida. No entanto, a autonomia, a autoridade para vencer, ela perdeu a sua validade quando o princípio da obediência foi quebrado por Acã. Josué e os demais hebreus, eles sofreram graves consequências por deixar de fazer um checklist para ver se as coisas continuavam tudo ok, por meio aí de uma consulta prévia ao Senhor. Enquanto a autoridade ela é delegada por Deus, o autoritarismo tem origem no enganoso coração humano que, numa tentativa de usurpação do poder absoluto de Deus, leva a pessoa a fazer mau uso da autoridade temporária recebida de Deus e a tentar impor a quaisquer custos e meios a sua vontade pessoal em desarmonia com a vontade de Deus, a exemplo de Diótrefes, que foi combatido por João, e dos escribas e dos fariseus, que foram fortemente combatidos por Jesus por estarem na contramão dos princípios do reino de Deus, ao deixarem de exercer a justiça, a misericórdia e a fé. Autoritarismo é totalmente antibíblico, portanto, contrapõe frontalmente a vontade de Deus para a vida humana, que foi criada e dotada por Deus do livre-arbítrio. O próprio Deus ele respeita a livre iniciativa humana, inclusive de desobedecê-lo. Por isso, antecipadamente, Deus ele notifica por meio das Escrituras Sagradas as consequências boas ou ruins, às quais a pessoa pode estar sujeita e ter que arcar ou se beneficiar delas, a depender apenas de suas escolhas pessoais e intransferíveis. Como modelo a ser seguido em quaisquer instituições, por quem exerce a autoridade delegada por Deus sobre outras pessoas, o apóstolo Pedro ele deu as seguintes instruções em 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pedro, que anteriormente agiu de forma autoritária, querendo impedir Jesus de encarar a cruz e ferindo um soldado romano, agora convertido, ele se empenhou ao máximo para consolidar a fé e o ministério dos seus irmãos em Cristo Jesus. O pastor Alex de Mello ele lembra em seus comentários que Deus criou o ser humano de forma que um precisa do outro e que Deus não faz acepção de pessoas. Parafraseando o que diz o escritor Joseph Stovall, pode-se afirmar que a verdadeira autoridade ela é adquirida e não imposta. Toda vez que alguém tenta agarrá-la, ao invés de conquistá-la, os problemas aparecem.
Jesus é o exemplo de um ser humano que, de forma obediente, resiliente e perfeita, ele exerceu de forma ousada e equilibrada a autoridade delegada por Deus a ele, sem extrapolar seus limites, sem cometer falhas, sem autoritarismo, sem omissão e sem acepção de pessoas. As pessoas desejavam vê-lo e se admiravam quando ele falava. Até mesmo perante Pilatos, que era o representante do tribunal político, na condição de um prisioneiro já condenado em 2 instâncias à pena capital, no tribunal religioso e no júri popular, Jesus ele não se hesitou em dizer que Pilatos ele só estava exercendo autoridade porque Deus havia delegado a autoridade a ele. Como ser humano comum, Jesus exerceu seu poder de escolha em se submeter à vontade e à autoridade de Deus Pai. Para que isso fosse possível, Jesus teve que se submeter às autoridades religiosas, civis, políticas e militares. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele deve se manter na dependência de Deus e, a exemplo de Jesus, exercer a autoridade de forma humilde, em harmonia com a soberana vontade de Deus, pois o verdadeiro discípulo de Jesus, ele cumpre o seu chamado em completa submissão ao plano de Deus, principalmente no que se refere à dependência, pois dependência é um sinal de reconhecimento da supremacia divina em proteger seus servos e suas servas, bem como em dar condições necessárias para a superação saudável e sustentável aos seus servos e suas servas. Mesmo ações simples, desprovidas de riscos iminentes, devem ser colocadas diante de Deus na busca por discernimento, direcionamento e livramento. Intercorrências, elas podem ocorrer mesmo em questões simples e comprometer o resultado final ou colocar tudo a perder, conforme observa o apóstolo Tiago em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15, que diz: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Uma das formas do verdadeiro discípulo de Cristo denotar a dependência dele é amar e cuidar da igreja de Cristo, refletindo o cuidado em cumprir a sua ordem de fazer discípulos, de ensinar tudo que Jesus mandou que fosse ensinado, de cuidar do seu rebanho, cuidar aí no treinamento, na separação e na ordenação de obreiros fiéis, no cuidado para se evitar que os lobos devoradores destruam o rebanho, afastando os lobos devoradores para longe do rebanho, materializando o amor ágape, a exemplo de Jesus, do apóstolo João, do presbítero Gaio, de Demétrio e diferente de Diótrefes, conforme fica bem claro na 3ª epístola do apóstolo João. Parafraseando um ditado popular, pode-se afirmar que quando a pessoa consegue ver e perceber o que Deus quer que ela veja e perceba, a pessoa conseguirá fazer o que Deus quer que ela faça. Outra forma do verdadeiro discípulo de Cristo denotar a dependência dele é preservar as ovelhas do rebanho de Cristo de eventuais situações que ofereçam riscos à integridade física, moral e espiritual. Se houver descuido dos discipuladores, dos líderes responsáveis pela igreja, por uma superintendência ou mesmo por uma pessoa, a brecha para o inimigo agir estará implantada, como ocorreu no caso da Batalha dos Hebreus contra a cidade de Ai. A autoconfiança no relatório dos espias e na qualidade dos soldados que comandava fez com que Josué colocasse em risco não apenas a vida dos soldados que fizeram ali o cerco e a incursão contra a cidade de Ai, mas todos os hebreus que Deus havia conduzido por 42 anos do Egito até o território de Canaã. O trabalho de uma vida inteira poderia ter sido perdido, provocando aí a eliminação de uma geração de pessoas que decidiram confiar na promessa divina de que teriam acesso à terra prometida. 36 bravos soldados perderam suas vidas, outros ficaram feridos e amedrontados na derrota diante dos moradores da cidade de Ai. Em Jeremias capítulo 23, versículos 1 a 5, o próprio Deus é quem chama para si a responsabilidade de punir as pessoas que estão em posição de liderança, que se comportem com leviandade, com autoritarismo ou com relaxo no cumprimento da missão de preservar as ovelhas do rebanho do Senhor.
A exposição feita por João a Diótrefes na sua terceira epístola é apenas um sinal de aviso da parte de Deus. Mesmo que seja necessário passar pela cruz da agonia interior, das críticas infundadas e injustas, do aparente fracasso, do abandono pelos amigos, dos julgamentos distorcidos e tendenciosos, o discipulador ele precisa ser resiliente no cumprimento de sua missão de preservar as ovelhas do rebanho do Senhor. Parafraseando o que o pastor Alex de Mello pondera em seus comentários, pode-se afirmar que a cruz ela provoca a morte do ego, torna a pessoa transparente aos olhos de todos e permite que Deus se encarregue de demonstrar a sua força para fazer justiça. O verdadeiro discípulo de Cristo ainda pode denotar dependência dele, cumprindo o propósito divino em sua vida, em conformidade com os princípios instituídos pelo próprio Deus. O propósito de Josué frente à cidade de Ai era vencer, mas por falta de entender ser necessário buscar uma análise divina, a princípio Josué não teve como cumprir o propósito de vencer, não teve como cumprir o propósito de avançar na conquista do território de Canaã. Além da derrota inicial, houve perca de vidas inocentes, perca de estabilidade emocional, em que o próprio Josué ele rasga as suas vestes e coloca o seu rosto no pó. Houve perca de prestígio, pois os inimigos souberam da derrota e fortaleceram os ânimos na oposição da conquista da terra prometida. Além disso, houve perca de tempo, atrasou o avanço na conquista do território de Canaã. As 3 lições positivas na batalha contra a cidade de Ai foram que Deus ele não tem o culpado por inocente, é preciso cautela na observação dos princípios divinos para se evitar que as pessoas inocentes sejam penalizadas. É preciso buscar sempre a orientação divina e permanecer na dependência de Deus. Veja o que diz o texto de Amós, capítulo 3, versículos 6 e 7. Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus ele está sempre pronto a responder e a revelar segredos, mas é preciso que alguém clame por resposta para que Deus responda e revele segredos. Após consultar e receber de Deus as estratégias, Josué ele reposicionou o seu exército e saiu vitorioso. Após essa vitória, Josué tributou honra a Deus, construindo um altar ao Deus de Israel. A arrogância e a prepotência desvirtuam os verdadeiros discípulos, os tornam insensíveis e desobedientes por se imaginarem autossuficientes. Se conscientize de que nenhuma força humana é capaz de tornar alguém importante no reino de Deus e que quem pensa o contrário acaba sucumbindo e sendo envergonhado, como foi o caso de Diótrefes. Na obra de Deus, o autoritarismo não funciona. O exemplo a ser seguido é Jesus. Procure conhecer os objetivos, os propósitos de Deus para a sua vida, se sujeite à vontade de Deus para que o seu ministério, para que a sua vida seja eficiente. Em sua essência, se comprometa com os propósitos de Deus e seja amável para com as pessoas. Ore, se mantenha 100% na dependência de Deus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.